Você já sentiu um arrepio na nuca quando um vento forte assobia lá fora? Já se perguntou se todo vento é apenas ar em movimento? Hoje vou te contar uma história que vai mudar para sempre o jeito como você escuta à noite. Uma lenda que nasceu no coração de uma serra isolada na década de 40, onde o vento não é apenas uma força da natureza. Ele tem nome, memória e uma sede de vingança que o tempo não conseguiu apagar. Nem todo vento vem do céu. Tem uns que vêm da alma dos que o tempo esqueceu. E lá na Serra do Vértano o vento tem nome. É um lugar onde a neblina dança com o capim e as casas de taipa guardam segredos antigos. Em dias comuns, a vida segue seu ritmo na pequena feira do povoado, mas às vezes algo muda no ar. O vento está soprando diferente esses dias, dizia um dos mais velhos, o Tião, sentindo a poeira nos pés. É vento de luto, dizem. Traz lembrança de quem não devia voltar. As palavras dele pairavam no ar, pesadas como a umidade antes da tempestade. Ignorá-las era um erro que Laurindo, um vaqueiro teimoso e calejado pela vida, estava prestes a cometer. Naquela tarde, enquanto guardava suas ferramentas, o vento batia na janela da sua casa com uma insistência quase humana. Sua mulher, com o coração apertado, implorou: "Homem, tu não vai dormir no rancho hoje, vai? Lá em cima, na serra, é perigoso com esse tempo." Laurindo apenas riu, um riso seco que mal escondeu sua arrogância. "É só vento, mulher. Vento não morde." Mas aquele vento mordia e arrancava pedaços da alma. Ao entardecer, Laurindo montou em seu cavalo e começou a subida pela trilha da serra. Conforme ganhava altitude, o som do vento se transformava. Deixava de ser um assobio e se tornava um lamento, um murmúrio gutural que parecia vir de dentro da própria terra. A mata se curvava inteira para um lado, como se reverenciasse uma força invisível e poderosa. O cavalo, sentindo o que Laurindo se recusava a ver, relinchava, empinava, inquieto, mas o vaqueiro o forçou a seguir. Ele chegou ao rancho, uma cabana simples de madeira e barro, isolada no meio do nada. Acendeu um candeeiro fraco, cuja luz mal conseguia vencer as sombras que dançavam nos cantos. Deitou-se na rede, exausto, enquanto o vento se infiltrava pelas frestas, assobiando uma melodia sinistra. "Canta, vento, canta que eu durmo", resmungou ele, fechando os olhos. Mas o sono não veio. Em seu lugar, veio o silêncio. Era meia-noite. O candeeiro de repente apagou-se sozinho. Um frio anormal tomou conta do rancho. A rede, antes imóvel, começou a balançar devagar, como se empurrada por mãos invisíveis. E então, do teto, veio um sussurro arrastado, uma voz que parecia ser feita de poeira e tempo. "Laurindo, devolve o que é do vento." Ele abriu os olhos, o coração disparado no peito. O ar ficou quente, pesado, e o telhado rangeu como se fosse desabar. O medo, finalmente, o encontrou. O mundo ao seu redor começou a girar. As paredes de barro tremiam e o pó do chão se levantava, formando redemoinhos no centro do cômodo. E entre as frestas da madeira, uma sombra se formou. Não tinha rosto, não tinha corpo. Era feita apenas de sopro e poeira, uma entidade viva, nascida da própria ventania. A voz ecoou por toda a cabana, vindo de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. O que o vento leva, ninguém toma para si. O pânico tomou conta de Laurindo. Ele saltou da rede e correu para a porta, mas uma força descomunal a empurrava do outro lado, mantendo-o preso. O som de uma respiração pesada, ofegante, se misturou ao uivo do vento. Folhas secas e galhos entraram voando pelas frestas, cobrindo o chão. A sombra se espalhou como tinta, subindo pelas paredes, envolvendo tudo. "Que vento é esse, meu Deus?" gritou Laurindo, sua voz engolida pela tempestade. E então o som foi cortado. Silêncio absoluto. Na manhã seguinte, preocupados com a ausência de Laurindo, 3 homens do povoado subiram a serra. Encontraram o rancho com a porta escancarada.
Lá dentro não havia sinal do vaqueiro, apenas o chão, coberto por um tapete de folhas secas que giravam lentamente, sozinhas, num redemoinho silencioso. Não sobrou nada, disse um deles, a voz trêmula. Escuta, sussurrou o outro. O vento ainda está chamando, e como se respondesse, um assobio longo e triste passou entre eles, um lamento que carregava o nome de Laurindo. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Na velha igreja do povoado, o padre se apressava em fechar as janelas, mas o vento encontrava seu caminho, teimoso, entrando por baixo da porta e apagando as velas do altar. Que o sopro que sopra leve os mortos, rezava ele em voz baixa, mas não os vivos. Naquela noite, a mulher de Laurindo rezava diante de seu pequeno oratório em casa. O vento entrou pela janela e dançou com as chamas das velas. Por um instante fugaz, a chama se torceu e formou o rosto de seu marido, um rosto de dor e resignação. Vai com Deus, homem. Ela chorou, e com um sopro final, o vento apagou a vela, mergulhando-a na escuridão. Dizem que Laurindo nunca mais desceu da serra, que o vento o tomou, transformando-o em parte do ar, em parte do lamento. No ponto mais alto da montanha, quando a ventania é ensurdecedora, alguns juram ver entre o capim e o nevoeiro uma silhueta que se forma e se desfaz, feita de poeira e memória. E assim a lenda se perpetua, contada ao pé do fogo pelos mais velhos como um aviso. Toda vez que o vento sopra quente na sombra, quando a noite parece respirar ao seu lado, é o vento lembrando a todos nós: o que é do vento, um dia sempre volta para o vento. Essa história te deu arrepios? Existem milhares de lendas como essa, escondidas no coração do nosso país. Se você gosta de desvendar esses mistérios e mergulhar no terror do nosso folclore, se inscreva no canal e ative o sininho. Deixe seu like se essa lenda te pegou de surpresa e comente. Qual a história mais assustadora que você já ouviu na sua cidade? Obrigado por assistir e cuidado com o sopro da noite.